Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, um bom dia, uma feliz segunda-feira para você, para toda a sua família, para todos que estão participando conosco nessa manhã do nosso devocional diário. Meu nome é Alexandre Melo, eu estou aqui representando o pastor André nessa manhã, num momento de folga que ele tem todas as segundas-feiras. Você que é do canal, você que já está inscrito aqui faz algum tempo, sabe, nós temos uma escala de pastores, seminaristas, pessoas conselheiras que são escolhidas pelo pastor para estar aqui toda segunda-feira compartilhando contigo um pouco da palavra dele. No meu caso, eu sou da equipe do pastor André, sou coordenador de ministérios da PIB e tenho uma alegria imensa de poder estar contigo hoje para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Se você está chegando agora aí, deixa o seu bom dia aí no chat, diz o lugar de onde você está se conectando conosco nessa manhã. Se você está participando depois aqui com a gente, não deixe de escrever seu nome, a cidade de onde você está interagindo. Também queria dizer que esse vídeo está sendo gravado, né? Então eu nesse momento não estou interagindo ao vivo contigo, mas depois eu apareço aqui pelo chat para a gente poder conversar também e para poder, ao final, juntos orarmos pelo seu motivo de oração. Durante essa transmissão, se você tem algum motivo de oração, algum pedido, você pode escrever aí no chat também. Ao final, nós estaremos intercedendo por cada motivo e pela sua vida, desejando que essa semana seja cheia das bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua casa. Nós estamos caminhando, já passamos da metade do ano e semana passada nós começamos a estudar os evangelhos. Começamos no Evangelho segundo Mateus, nós estamos ainda em Mateus e hoje nós vamos para a leitura e, na verdade, compartilhar alguns princípios do que Mateus capítulo 21 traz para nós, de acordo com o que Jesus Cristo está vivendo naquele momento, e também algumas parábolas, algumas histórias que Jesus Cristo ensina, para que nós possamos compreender princípios do reino de Deus, que naquele tempo serviram muito bem para os religiosos, e eu tenho certeza que, assim como falou o meu coração, logo mais cedo, quando eu estava estudando para poder compartilhar isso contigo, eu tenho certeza que vai falar o teu coração também nessa manhã, e nós sairemos dessa live, sairemos desse vídeo edificados pela palavra do Senhor. Então, que alegria ter você com a gente, né? Interage aí no chat, escreva seu nome, de onde você está participando, pedidos de oração, e logo mais a gente volta aqui também para desejar mais uma vez um bom dia para quem está chegando e para poder, no final, fazer uma oração junto contigo. O capítulo 21 de Mateus é grande, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, nós vamos ter que correr caminhando por ele. Eu queria destacar um princípio de cada trecho aqui do capítulo 21, que vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquele momento marcante, né, que nós já vimos em tantos vídeos e tantos filmes. Talvez você já tenha lido algumas vezes esse trecho, né, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, e aí as pessoas vão jogando seus mantos, folhas de árvores, né, vão jogando ramos à frente e vão gritando Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, vão adorando Jesus. Isso gera um alvoroço na cidade, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar também, nesse texto ainda tem aquele momento em que Jesus Cristo vira as mesas dos mercadores que estavam no pátio do templo, vendendo, criando um ambiente maligno, onde deveria ser um lugar de oração, de adoração ao Senhor, né? Essa é uma passagem em que Jesus Cristo revela o seu lado bem humano e bem revoltado contra a maldade no coração daqueles mercadores que estavam usando o pátio do templo para o seu próprio proveito. E aí, em seguida, nós vamos ver uma série de parábolas que estão muito relacionadas com o que Jesus Cristo está trazendo de novidade para a realidade das profecias.
Jesus Cristo começa de uma maneira muito emblemática a revelar o plano de Deus, que não se encaixava somente agora aos judeus, que eram considerados, de acordo com a antiga aliança, do Antigo Testamento, o povo escolhido pelo Senhor, o povo exclusivo de Deus. Aqui, Jesus Cristo começa a dar sinais de que aqueles que não eram judeus também seriam incluídos no reino de Deus. E então começa a gerar uma revolta entre os religiosos daquele tempo. Vai ter a passagem que Jesus Cristo seca uma figueira, porque ela não dá fruto, e aí depois alguns questionamentos em relação à autoridade de Jesus, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores. Então o texto vai se encerrar com uma perseguição a Jesus Cristo. Gente, o capítulo 21 de Mateus está imperdível. Nós não vamos ter tempo de ler o capítulo inteiro aqui, então eu quero te recomendar que você abra sua Bíblia durante esse momento aqui, agora mesmo. Pode pegar a sua Bíblia ou no seu smartphone ou física, como eu tenho a minha aqui também, e interaja com a gente, colocando aí no chat, escrevendo aquilo que Deus falou no teu coração através dessa leitura. Se você preferir, também tem disponível a Bíblia na internet, nos aplicativos, né? E você pode abrir lá em Mateus 21. Eu estou usando a versão NVI, a nova versão internacional, né? Mas se a sua versão for diferente, não tem problema. Os princípios que nós veremos são comuns a todos nós. Você está chegando agora, mais uma vez quero desejar bom dia. Meu nome é Alexandre, estou aqui representando o pastor André nessa manhã para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus contigo. E esse vídeo está sendo gravado, por isso eu não estou interagindo pessoalmente, diretamente contigo ao vivo aqui no chat, mas eu vou aparecer por ali daqui a pouco para a gente poder trocar algumas ideias e orar por você também ao final dessa live aqui, tá bom? Abriu sua Bíblia aí já? Eu já estou com a minha aberta aqui, vamos lá. Mateus capítulo 21, Evangelho do Nosso Senhor segundo Mateus capítulo 21. Os primeiros 11 versículos vão narrar a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, já caminhando para os seus últimos dias de vida. É uma trajetória bem emblemática aqui, porque o povo começa a reconhecer Jesus Cristo de maneira mais ampla como aquele que viria para reinar e libertar o povo judeu, naquela região da Judéia onde estava Jerusalém, da opressão romana, da cobrança de impostos, enfim, da perseguição ideológica, política, religiosa que os romanos haviam imposto sobre Jerusalém, sobre toda a Judéia, sobre todo o mundo naquele tempo, Roma dominava o mundo naquele tempo, e os judeus tinham no Messias a profecia daquele que viria para libertar o seu povo da opressão do inimigo. Já havia centenas de anos, o povo já havia passado por uma ocupação, por vários momentos de escravidão, e ainda estavam aguardando a chegada do seu libertador, de Jesus Cristo, aqueles que eles chamavam de Messias, no hebraico, o ungido de Deus que viria para governar em seu nome. Por isso, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, a cidade se alvoroça, o coração deles enche de alegria, as pessoas vão colocando ramos de árvores à frente do jumentinho por qual ele está entrando, as pessoas vão gritando: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana a Jesus Cristo, e vão reconhecendo nele a figura de não só um profeta poderoso para curar e para libertar, mas como aquele que exerceria a função de libertador do povo. Então essa atitude de receber Jesus Cristo com essas honras na entrada da cidade, ela indicava a chegada de um rei. Por isso os religiosos daquele tempo ficaram muito controvertidos, eles ficaram muito indignados. Por quê? Porque eles não reconheciam na humildade de Jesus. O texto fala aqui sobre Jesus ter uma entrada humilde, aponta para aquilo que o profeta Jeremias havia indicado,
né? Eis o versículo 8, digam à cidade de Sião, ou 5, aliás, versículo 5. Eis que o rei vem a você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então Jesus Cristo chega ali, uma figura que os religiosos não conseguem entender como que ele reinaria sobre os romanos tão poderosos, cheios de cavalos, de armaduras, de carroças, de carruagens, de armas, né? Então existe uma discussão religiosa em relação a isso. Mas quer saber de algo que marcou o meu coração? Tem várias abordagens teológicas profundas sobre esse texto, mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é a alegria de poder receber Jesus, a alegria de Jesus entrando naquela cidade, trazendo esperança, trazendo perspectiva de um futuro. Apesar da ótica dos religiosos e provavelmente da maioria do povo estar focada na questão política e social, a libertação que Jesus Cristo traria, a libertação plena, espiritual, em todos os aspectos, é claro, mas principalmente a libertação da morte, do pecado, do inferno, essa libertação eterna que Jesus traz para nós, ela vem com alegria. Por isso Jesus entrou na cidade aqui e o povo não se conteve e o adorou, às vezes sem compreender totalmente, mas eu queria entender contigo algo precioso, que onde Jesus Cristo entra, independente das circunstâncias, independente da opressão que se esteja passando, independente de todas as dificuldades, ele é digno de ser adorado e ele entra e você pode se alegrar, porque onde Jesus Cristo está, junto com ele vem a liberdade, junto com ele vem a esperança, e junto com ele vem a solução para a nossa vida. Então, desejo do meu coração nessa manhã que onde você estiver, Jesus Cristo entre de maneira triunfal, que ele chegue com seu coração humilde, mas todo poderoso para reinar sobre a sua vida em todos os aspectos, para trazer alegria e esperança, e que você possa, assim como aquele povo, adorar a ele, onde você estiver. Que a sua casa seja um lugar onde Jesus Cristo entre de maneira triunfal. Que o seu trabalho, quando você chegar, seja ele chegando com humildade e que você o adore com tudo que você tem, com tudo que você é, porque ele é digno de ser adorado. Onde ele chega, há esperança, há liberdade e você pode se alegrar, porque ele é poderoso para transformar as realidades muito mais do que nós pensamos. O povo esperava um libertador político, ele veio para trazer uma libertação eterna. Talvez você esteja com problemas na tua vida, eu quero dizer, Jesus Cristo tem não só a solução para os seus problemas, mas ele tem muito mais para você. Pode se alegrar, onde ele entra, ele estabelece a liberdade, que seja assim na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no dia a dia com seus amigos, que a sua vida seja transformada com a presença de Jesus e que você possa adorá-lo. Amém? Eu vou correr aqui, nós já estamos aí quase na metade do nosso tempo para o estudo devocional nessa manhã. Você está chegando agora, interage aí conosco, coloque seu nome, a cidade de onde você participa aí no chat, digita aí para nós podermos desejar um bom dia para você juntos. Se você é novo ou nova aqui no nosso canal, ainda não se inscreveu, se inscreve. Clica no sininho ali para ativar as notificações e ficar por dentro de toda a nossa programação. Vamos correr aqui então, Mateus 21 ainda, estamos na leitura dos evangelhos, começamos com Mateus nessa semana passada. E aí o que vai acontecer? Aqui nós temos mais 4 partes nesse capítulo, que eu creio que elas estão totalmente conectadas. Estão falando sobre uma expectativa de Deus sobre o povo judeu e uma realidade que não havia acontecido por causa da dureza, da religiosidade do coração daquele povo. Aí você vai perguntar, Lê, mas o que tem a ver a figueira seca com isso? Vamos lá, capítulo 21, versículo 18. Começa a contar ali que de manhã cedo Jesus
estava voltando para a cidade, ele havia dormido em Betânia aquela noite, ele tinha saído da cidade e foi para Betânia. Eu acho que você desconfia para onde ele foi, provavelmente para a casa de Lázaro, Marta, Maria, ali os seus amigos, né? Não está descrito aqui explicitamente, mas Betânia era uma cidade que Jesus gostava muito. Aí ele volta para Jerusalém de manhã e ele teve fome. E o que acontece? Jesus Cristo vê uma figueira e quando se aproxima dela, vê que a figueira não tinha frutos, só tinha folhas. Então Jesus Cristo declara que aquela figueira nunca mais daria frutos e ela seca rapidamente. Isso causa espanto aos discípulos e eles ficam ainda sem entender como que ela secou tão rápido, né? E Jesus responde. Olha a resposta de Jesus aqui, versículo 21. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o secar da figueira, mas eu quero pegar um ponto nesse trecho que tem a ver com o meu e com o teu coração. A palavra diz que se nós tivermos fé, se nós acreditarmos aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Pai de amor, o nosso Deus, Ele tem uma infinidade de bênçãos sobre a tua vida. Eu sei que muitas vezes nós pedimos coisas e não recebemos. E eu sinceramente creio que algumas vezes é por falta de fé. Nós pedimos a Deus, mas nós de fato não acreditamos que Ele pode nos dar. Nós pedimos porque estamos religiosamente acostumados a pedir do que nos falta, mas como nem sempre recebemos, acreditamos que pode ser que nós não venhamos a receber novamente. E em relação a isso, o que o Espírito Santo falou no meu coração é que muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos porque o nosso pedido não se alinha com a vontade de Deus para nós. E aí a palavra vai nos ensinar também que às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe como pedir. Também vai nos ensinar que os nossos pedidos a Deus têm que ser em nome de Jesus, ou seja, de acordo com a vontade dele. Mas aqui o que o Senhor está dizendo é o seguinte: vocês precisam crer. Então quero te encorajar, você que está passando por uma situação difícil. Talvez se você tem alguma enfermidade na tua família nesse momento, alguma dificuldade nos teus relacionamentos, na tua vida financeira, talvez no seu trabalho, nos estudos, enfim. Faça a sua parte de acordo com os princípios da Bíblia, mas ore crendo que Deus vai te abençoar. Sabe, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós alinhamos nosso coração a Ele, o Espírito Santo traz ao nosso coração aquilo que é a vontade dEle. E nós, então, temos essa renovação da mente que Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios. Então nós não passamos a pensar mais de acordo com o que o mundo nos oferece, mas de acordo com o que o céu tem disponível para nós. E essa renovação, esse alinhamento com a vontade de Deus para as nossas vidas nos coloca num lugar onde as bênçãos do Senhor estão acessíveis. Jesus Cristo sabia muito bem disso, por isso tudo que ele pedia, Deus, o Pai, lhe abençoava com uma resposta positiva. Mas Jesus Cristo também sabia o que não pedir. Quando Jesus Cristo foi preso, crucificado, ele sabia que a vontade do Pai era essa, por isso ele não pediu que fosse feita a vontade de Jesus, mas a vontade do Pai. Deixa eu dizer uma coisa, na vontade de Deus para a tua vida, muitas vezes há desafios e muitas vezes nós precisamos passar por situações difíceis. Jesus Cristo que o diga, né? A cruz foi uma situação muito difícil. Mas a vitória no processo que Deus permite que nós vivamos. Por isso, nós precisamos aprender não só a pedir e crer, mas a alinhar o nosso coração à vontade do céu sobre a minha e sobre a tua vida. E eu creio que nesse lugar onde nós buscamos não os nossos desejos pessoais, terrenos e egoístas,
mas nós buscamos a vontade do Pai estabelecida sobre as nossas vidas e sobre as realidades onde estamos. Nesse lugar, aquilo que nós pedimos e cremos, nós recebemos. Temos visto Deus fazer grandes coisas em nosso meio, na PIB, nos nossos pequenos grupos, nos ministérios que participamos. Eu tenho participado como líder também do ministério com jovens na igreja. Tenho visto Deus transformar vidas de maneiras incríveis. E por quê? Porque nós temos, em alguns momentos, buscado a vontade do Senhor. E essa vontade, ela se faz presente para que você possa vivê-la onde você estiver, no teu dia a dia, no ambiente onde você estiver. Busque a poderosa vontade de Deus e Ele vai te abençoar, com certeza. Amém? Eu creio nisso, meus irmãos. Vamos seguindo aqui, caminhando quase para o final dessa devocional. Então, a autoridade de Jesus é questionada. Jesus, ele entra no templo, ele é questionado pelos religiosos, eles começam a dizer que era mentira, começam a perguntar com que autoridade que você está fazendo e falando essas coisas, né? Ele havia alguns instantes antes, no dia anterior, entrado no pátio do templo e derrubado todas as mesas dos vendedores. Tinha falado: ei, aqui é uma casa de oração, aqui não é um lugar de comércio. Jesus Cristo tinha falado, inclusive, citado uma profecia, né, de que aquele lugar havia se tornado um covil de ladrões, ou seja, um lugar onde as pessoas estavam roubando, ao invés de doar, ao invés de compartilhar com graça daquilo que Deus havia dado. Jesus estava confrontando aqueles religiosos intensamente. Quando Jesus Cristo entra, ele é adorado pelas crianças e pelas pessoas por onde ele passa. Isso mexe com o ego daqueles religiosos. Quem é esse cara que vem aí num jumentinho? As pessoas o adoram. Quem é esse cara? Com que autoridade que ele faz essas coisas? E aí Jesus, muito sábio, faz uma pergunta para aqueles religiosos. Enquanto eles diziam: com que autoridade que você faz? É do céu ou é da terra? Jesus Cristo responde com uma pergunta. Jesus Cristo aponta para João Batista, o profeta reconhecido antes que ele naquele contexto judaico, naquele contexto entre os judeus. E aí Jesus pergunta o seguinte: o batismo de João é do céu ou é da terra? Então aqueles religiosos discutem entre si e preferem, para não entrar em contradição, para não causar um problema com o povo, para não se verem confrontados pela multidão que amava o profeta João Batista, eles dizem assim: nós não sabemos. Então Jesus Cristo começa a aplicar algo muito poderoso que vai até o final do capítulo 21. E Jesus Cristo responde assim: tampouco eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Já que vocês não conseguem discernir o poder de Deus sobre a vida de João Batista, eu também não vou me colocar aqui para explicar para vocês aquilo que vocês não querem entender. E Jesus continua confrontando. No versículo 28 ele diz assim: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero, mas depois foi. Versículo 30. O pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. O outro filho respondeu: sim, senhor, mas não foi. E aí Jesus pergunta: quem fez a vontade do pai? E isso era um questionamento retórico que apontava para a identidade do povo como povo escolhido por Deus. O que estava acontecendo aqui, que Jesus Cristo vai repetir também na palavra dos lavradores, e também até o final, citando as Escrituras, é o seguinte: vocês são o povo escolhido,
mas vocês decidiram não fazer a vontade de Deus. Vocês não me reconheceram como Senhor. Por isso, aqueles que não aceitaram a minha palavra antes, mas nesse momento estão me reconhecendo como seu Senhor, estão aceitando e recebendo o reino de Deus. O reino de Deus está os alcançando antes que vocês. Jesus Cristo chega a citar aqui que as prostitutas e os ladrões, que as prostitutas e os criminosos estavam acessando o reino de Deus antes que os religiosos. Por quê? Porque reconheciam em Jesus a sua solução e a sua salvação. Eu quero encerrar a nossa meditação de hoje, estamos chegando aqui ao final, com uma oração. E nessa oração eu quero desejar que a vontade de Deus sobre a sua vida, ela possa valer em cada circunstância. Que nós não sejamos religiosos de apenas buscá-lo numa liturgia, na igreja, nos cultos, nas atividades que estão disponíveis para nós consumirmos, mas que nós sejamos aqueles que reconhecem Jesus e que passam a funcionar de acordo com o seu coração. Que nós possamos acessar o reino de Deus, não como figuras passivas, mas como cooperadores com Ele. Que nós não sejamos religiosos julgando as pessoas ao nosso redor, ou então julgando se aquilo que nós temos recebido e vivido no nosso contexto religioso é ou não algo exatamente de acordo com aquilo que Deus tinha falado. Então, que as Escrituras sejam um princípio inegociável para mim e para a tua vida, mas sobretudo que o Espírito Santo que habita em nós nos direcione de acordo com a vontade dele a viver Jesus Cristo, sendo parte do corpo dele em qualquer contexto, em qualquer ambiente, abrindo mão da religiosidade que nos afasta dos planos de Deus e vivendo Jesus no seu mais puro e verdadeiro amor, com graça, com humildade, com sabedoria. Amém? Quero orar junto contigo. Se você colocou o seu pedido aí no chat durante essa transmissão, quero convidar todos vocês que estão interagindo aí a interceder comigo nesse momento, a orar, levando ao Senhor esses pedidos, esses motivos e também a nossa gratidão por mais um dia, por mais uma segunda-feira na presença dEle. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa, porque o Senhor nos alcançou, porque a tua palavra encontrou lugar nos nossos corações e nós entregamos a ti essa semana esperançosos e crendo que haverá uma entrada triunfal do Senhor no ambiente onde nós estivermos, cheio de alegria, vindo para reinar e alcançando muito mais do que os nossos desejos humanos, mas trazendo consigo a realidade dos céus e estabelecendo o reino do Senhor onde nós estivermos. Senhor, livra-nos da religiosidade que afasta as pessoas de ti, a religiosidade que nos afasta dos teus planos, que nós possamos dar frutos de acordo com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós não sejamos como aquela figueira que não cumpriu o seu propósito, mas que nós possamos frutificar, que nós possamos identificar o teu poder e a tua presença e adorar a ti com alegria. Sê conosco nesses dias, sê conosco nessa manhã, ó Deus. Essa semana pertence ao Senhor. Sê, ó Deus, com cada pedido que foi colocado nesse chat, que a tua bondosa mão alcance a vida de cada um aqui, com graça, com poder, com bondade, ó Deus, dando resposta a cada pedido aqui, de acordo com o teu coração. Nós te adoramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana. Se essa live, se esse devocional abençoa a tua vida, encaminha, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é poderosa para transformar o dia e a semana das pessoas que você ama também, tá bom? Um abraço grande e até mais.